Olá a todos, eu sou o Rodrigo e atualmente estou como vice-diretor aqui da Escola Professor Milton de Tolosa, no programa desde 2016 e aqui no Milton desde 2019, quando a escola fez a implantação do programa de ensino integral. Hoje eu vim para falar um pouquinho a respeito aí da prática da tutoria, né, um pouquinho da parte conceitual, um pouquinho das interfaces, né, da tutoria com a pedagogia da presença e também com a escutativa. Vou passar para vocês algumas informações da forma no qual nós organizamos a nossa tutoria aqui na Escola Milton de Tolosa. Então, a parte conceitual, né, falando de uma forma bem simples, né, do que é a tutoria, do que ela consiste, né, quais são os seus principais objetivos. Então, na verdade, ela é uma das metodologias do programa que compõe aí o modelo pedagógico, né? Então, a gente fala que a tutoria, ela tem como os principais objetivos promover tanto o acompanhamento, né, quanto o atendimento do jovem durante todo o seu percurso na escola, ou seja, durante toda a sua formação integral. Então é aí a oportunidade que o jovem tem de ter um adulto aí no seu acompanhamento, né, tanto pedagógico quanto profissional e pessoal, que são as três dimensões nas quais a tutoria ela engloba. Então, assim, a tutoria, quando ela acontece de uma forma eficaz, né, ela faz toda a diferença na escola de ensino integral. E para que ela aconteça de uma forma eficaz, é importante que o profissional entenda, né, o seu funcionamento, a sua organização e a forma no qual ela deve ser desenvolvida. Então, antes de falar das três dimensões, compartilhar com vocês como nós fazemos a nossa organização aqui de uma forma bem rápida, né? Então, nós aqui no Milton de Tolosa, nós temos aproximadamente 400 alunos e nós temos aí 26 profissionais, né, que atuam nesse ano, né, de 2022. E fazendo a divisão, nós temos aí que cada profissional tem, em média, 20 tutorados. Então, a primeira coisa que acontece é o processo de escolha, né? Então, os alunos, né, os tutorados, eles escolhem os seus tutores. E para que esse processo aconteça, nós aqui no Milton, a gente, nós fizemos aí uma assembleia, né, com os nossos alunos e jogamos para eles darem ideias de como eles gostariam que fosse feito esse processo de escolha. E, né, por meritocracia ou por sorteio de senhas ou por qualquer outro tipo de possibilidade, foi definido aqui por eles mesmos que a escolha seria por sorteio. Então, nós primeiramente fazemos um sorteio das turmas, né? Nós temos 12 turmas, então faz o sorteio da ordem das turmas e depois a gente faz a distribuição de senhas. Então, supondo que o sexto A foi a primeira turma, o terceiro a segunda turma. Então, a gente distribui senha de 1 a 10 no sexto A, senha de 1 a 10 no terceiro e assim sucessivamente. Então, a gente chama de 1 a 10 nessa ordem, né, do sorteio das turmas, depois de 11 a 20 na ordem também desses sorteios das turmas que foi feito previamente. Então, o tutorado, ele vai, né, fazer a sua escolha e a gente coloca alguns pré-requisitos, né, que são importantes. Aqui no Milton, a gente tenta fazer essa escolha fazendo com que o professor dê aula, né, para a criança que vai escolhê-lo como tutor. Então, eu vou lá escolher um tutor, eu preciso que esse tutor seja meu professor. Isso para facilitar aí o acompanhamento, principalmente pedagógico e profissional. Então, nós fazemos aqui uma fichinha de escolha com as fotos, né? E à medida que eles vão fazendo a escolha, a gente vai preenchendo com os nomes e completando 20, a gente fecha a ficha do tutor e ele tem que escolher outras possibilidades. Então, a gente também faz uma formaçãozinha, né, com os alunos antes que aconteça esse processo, explica um pouquinho da tutoria, né, qual o objetivo da tutoria, para que ele possa fazer a escolha. Falando em escolha, na prática, né, o aluno ele vem para escolher o tutor, né, de acordo com algum tipo de afinidade, né, algum tipo de característica do tutor, vamos dizer assim, que faz com que ele tenha o desejo, né, de escolher aquele profissional. E quando nós estamos iniciando o programa, esse contato, né, ele já começa aí nos primeiros dias. Então, a criança, por mais que ainda tenha tido pouco contato, algo despertou o interesse dela para que ela escolhesse o profissional como tutor. A gente fala algum tipo de afinidade, algum tipo de característica, até mesmo em algumas situações até características físicas, né? Eles acabam usando como critério de escolha, né? Bom, então feito aí
todo o processo de escolha, né, entendendo aí a definição da tutoria, vou passar para vocês agora um pouquinho aí da questão dos âmbitos, né, que a tutoria engloba. Então a gente fala que ela engloba o âmbito pessoal, o âmbito social e também o acadêmico e profissional. Então, quando a gente fala em âmbito pessoal, na verdade, assim, a tutoria, ela tem como principal objetivo o acadêmico, mas quando a gente fala em âmbito pessoal, a gente tem que dar uma atenção considerável. Por quê? A tutoria pessoal, ela traz o tutorado para você, né, como tutor, ela aproxima, a tutoria pessoal que estabelece esse vínculo de afinidade e confiança. Por quê? Nessa tutoria, nesse âmbito, a gente traz aí, né, conversas com os nossos tutorados que vão aí englobar características de autoconhecimento, né? A gente leva o tutorado a refletir sobre as suas aptidões, sobre as suas potencialidades, sobre as suas fragilidades, além deles compartilharem também questões pessoais que são particulares, que eles muitas vezes não conseguem nem compartilhar aí com os seus responsáveis. Então, essa tutoria ela é extremamente importante, né, a parte pessoal. A questão social, cabe ao tutor, né, apoiar o estudante, principalmente no que se diz respeito a aprender a conviver, né, que é um dos nossos 4 pilares da educação. Então, os nossos jovens, eles possuem muitas dificuldades de aprender a viver com as diferenças, né? Então, cabe a nós adultos conversar com eles a respeito da importância, né, dessa integração, já que eles viverão assim na sociedade, não só na escola, mas também quando eles estiverem na universidade, no trabalho, né, em todos os ambientes fora da escola. E a outra dimensão, né, que a gente coloca aí como acadêmica e profissional, aqui a gente já trabalha realmente a questão dos rendimentos, né, dos alunos, o acompanhamento, né, do desempenho deles aqui na escola durante todo o seu percurso, tanto na base nacional como curricular, quanto na parte diversificada. Aqui a gente trabalha também o projeto de vida, né, que é o nosso eixo norteador do programa. Então, se o tutorado ele não tem um projeto de vida, o tutor também pode ajudá-lo, né, no despertar dos seus sonhos, né, mostrar para eles quais são as suas possibilidades. Então vejam que é uma coisa tudo muito amarrada, né, às dimensões. Então eu vou trabalhar no pessoal as características dos meus tutorados, as suas aptidões, e a partir desse conhecimento eu posso levá-lo a refletir sobre a sua parte acadêmica e profissional, né? Então realmente a tutoria ela é um dos diferenciais aí, né, do programa de ensino integral, quando realmente de fato a gente consegue entender e a gente consegue colocar em prática, né, toda essa metodologia que é fantástica. Falando um pouquinho da interface, né, da tutoria e pedagogia da presença, né, mais assim colocando quais são as características que o tutor deve apresentar para que a tutoria realmente ela seja aí eficaz, né, para que ela seja uma tutoria muito bem feita. Então o tutor ele deve transmitir e inspirar confiança. Como transmitir e inspirar confiança? Através das suas ações, né, no dia a dia aqui na escola, né, ser o exemplo para o seu tutorado. Então, assim, é de fundamental importância que ele se espelhe em você, né? Que ele veja você realmente como alguém ou como um modelo a ser seguido, melhor dizendo. Outra característica extremamente importante, né, do tutor, que traz, né, uma relação com a pedagogia da presença, é ser atencioso, né? Então, quando você marca uma tutoria individual, você tem que dar atenção para o aluno, não fazer por fazer, olhar nos seus olhos, né, interagir, ouvir, isso é muito importante, né? Então a gente fala aí que é uma das características cruciais. Outra, ter comprometimento com a tutoria. Então o tutor ele faz o agendamento e quando ele faz o agendamento ele tem que aparecer, né? Então muitas vezes acontece, né, a gente sabe que o programa é intenso, a gente marca uma tutoria, o tutorado aparece e cadê o tutor? Então aí já acaba aí rompendo o vínculo, né, que foi criado com um aluno de confiança. Outra coisa importante, né, que não pode ser desconsiderada é saber que o jovem ele tem a sua fase, né, na fase da adolescência, a fase da juventude, e quando nós formos conversar com os tutorados, a gente não pode esperar que ele já tenha aí uma maturidade, um comportamento de adulto, lembrando que ele está em pleno desenvolvimento. Então isso nós como adultos nós temos que entender isso, né? Outra característica é ser alguém interessado,
em conhecer o tutorado, seus sonhos, sua história de vida, suas dificuldades, suas angústias, conhecer realmente todas essas características para que a tutoria também seja realizada de uma forma eficaz. E saber conviver com as diferentes opiniões do seu tutorado, né? Muitas vezes a gente vai ter opiniões diferentes, isso é uma coisa que acontece com frequência, justamente pelo fato de que a gente vive em outro contexto, nós já somos adultos, nós já passamos por muitas coisas que eles ainda passarão, então não cabe a nós, né, ficar discutindo com os nossos tutorados se nós não compartilharmos, né, das mesmas opiniões, né, das mesmas formas de pensar do nosso tutorado. O que nós podemos fazer e devemos fazer é, se a gente identificar algo que a gente tenha certeza e que não é o caminho, é levá-lo a refletir, né? Aí a gente já vai entrando na questão da tutoria e a escutativa, né? A relação, na interface que existe entre tutoria e escutativa. Eu falo que a diferença da tutoria é quando realmente o profissional ele sabe desenvolver uma escutativa. O que seria essa escutativa? É a questão de ser acolhedor, né? Compreender aquilo que o seu tutorado está sentindo, o que passa na cabeça dele. Então isso é realmente muito importante, né? Sempre estar disponível para ouvi-lo, sem ter interrupção, sem as críticas. Tudo isso, né? Toda essa postura ética e acolhedora faz com que esse vínculo de afinidade e confiança se estabeleça e que isso seja muito difícil de ser rompido. Então, quando isso está acontecendo no ambiente escolar e o aluno ele vem com as suas dificuldades, com seus problemas pessoais, ele vê no tutor, talvez até a sua última instância, ele vê no tutor aquele adulto que vai ouvi-lo, que vai ser acolhedor, que não vai julgar. Muitas vezes eles não possuem isso em casa. Então, quando um profissional aqui do Milton, né, vem pedir alguma orientação para nós da equipe gestora, nós orientamos que a escutativa, na verdade, é o que é o diferencial, né, para que o aluno ele consiga realmente, talvez não superar todas as suas dificuldades, mas ver no tutor que realmente há uma saída para os seus problemas. Obviamente que existem em algumas situações que o tutor mesmo, trabalhando na escutativa, mesmo tendo esse vínculo, né, não consegue resolver o problema, mas consegue ajudar. Por quê? Porque tem essa confiança. E em algumas situações que não tem, né, que fogem realmente da nossa alçada, né, que a gente precisa buscar apoios, né, conselho tutelar, vara da infância, né, aí aconselha-se então que o tutor passe essa situação para a gestão e a gestão aí vai tomar as medidas. Mas vou dar um exemplo aqui que funciona, né? Supondo que um tutorado perdeu um ente querido, né, por N possibilidades, e ele está muito desmotivado, muito triste. Então, quando ele tem um tutor que é acolhedor, né, que compreende seus pensamentos, que é disponível, que escuta, a gente não tem dúvida que será um diferencial para as nossas crianças, né? Bom, para finalizar, eu coloquei aqui um pouquinho, né, da realidade mesmo da escola, de como a gente trabalha, né? Falei até um pouquinho lá no início, mas só para complementar. Então, comecei no programa de ensino integral, né? Meu primeiro ano. Foi feito todo o processo de escolha, né? O vice-diretor explicou a metodologia, explicou as dimensões. Fui escolhido por 20 tutorados. Como que eu inicio, né? Como que é esse processo? Como que eu saio aí, né? Do pontapé inicial, do marco inicial, vamos dizer assim. Então, a escola normalmente ela programa aí as tutorias coletivas, né? Então, as tutorias coletivas elas acontecem aqui no Milton, né? Cada escola ela se organiza de uma forma. Mas aí fica como sugestão, nós fazemos uma coletiva por semana e nesse momento dessa tutoria coletiva são trabalhados assuntos que são comuns a todos os tutorados. Então a gente faz uma pauta e o tutor segue essa pauta. Então nós aqui, a primeira coletiva, no início do ano, nós fizemos para que o tutor conhecesse os seus tutorados e também para que os tutorados conhecessem o seu tutor. Então, uma apresentação, falando um pouquinho da sua trajetória, do seu projeto de vida, o tutor, né? E os tutorados também se apresentando, já para estabelecer esse primeiro vínculo.
Aí as outras tutorias coletivas, a pauta é feita aí pela gestão escolar, em especial pelo vice-diretor, né, com alguns informes, datas, também são trabalhados alguns valores, né, algumas atividades que são comuns a todos os tutorados. E depois tem as tutorias individuais. Aqui nós fazemos através de agendamentos, né? Então todo mês eu peço uma planilha com os horários e nós montamos um painel, né? Porque não adianta fazer o agendamento e essa informação não chegar no tutorado. Então aí a partir daí começam então os atendimentos individuais. Então eu coloquei como sugestão, quando for iniciar uma tutoria individual, que se comece pela dimensão pessoal, para que aconteça aí essa aproximação do tutor com o tutorado, né? Que se estabeleça ali um vínculo de confiança, de afinidade, até mesmo de empatia. Então aí, né, trazendo aí a questão do autoconhecimento, do projeto de vida, conhecendo um pouquinho da história dos seus tutorados. Então essa aí fica uma sugestão para os primeiros encontros. E aí os próximos encontros, né, aí sim, indo para a dimensão acadêmica, né, um acompanhamento aí, fazendo uma sondagem, né, dos resultados dos tutorados nos bimestres anteriores, e a partir daí então o estabelecimento de metas, né, é importante, obviamente com muita cautela. A gente tem que saber que os nossos alunos, eles também possuem o seu tempo, não dá para a gente já estabelecer uma meta que não seja atingível e frustrar, né, e afastar o tutorado das tutorias. Então eu falo aqui para os nossos professores que a gente também não pode desrespeitar o tempo deles. Tem, lógico, que fazer o acompanhamento sim, mas ir com muita cautela. Porque caso a gente faça a tutoria apenas uma tutoria de cobrança, né, de resultados, aquela pressão, os tutorados eles acabam aí fugindo da tutoria e não participando, né, de uma forma efetiva, prazerosa, assim como deve ser feita. E também trabalhar a dimensão profissional, né? Obviamente nós temos alunos dos sextos até a terceira série do ensino médio, né? E a gente vai para o âmbito profissional mais com os alunos do ensino médio, mas dá para ser trabalhado também lá com as crianças, né, das sextas séries, já trabalhando com autoconhecimento, as aptidões, mostrando para eles as oportunidades e ajudar aí na escolha do seu projeto de vida, né? E importante também, né, não coloquei aqui, mas os registros, né? Nós temos uma planilha aqui compartilhada no Drive, que o tutor ele faz os registros dos rendimentos, né, das disciplinas bimestrais. Nessa planilha também registrado aí as tutorias individuais, né, de uma forma sucinta, aquilo que é trabalhado nas tutorias individuais. E quando acontece a reunião de pais aqui no Milton de Tolosa, essa reunião ela é feita por tutor. Então os pais vêm até a escola e vai procurar o tutor. O tutor, com essa planilha de registros e acompanhamento, tem todas as informações a respeito aí do seu tutorado. Então é uma prática que tem dado resultado. Os pais eles gostam muito, né, porque eles vêm mesmo na escola para saber o rendimento do seu filho. E nada mais do que um tutor que faz uma tutoria, que trabalha todas as dimensões, né, que tem a escutativa, que tem a pedagogia da presença. Não existe uma pessoa melhor para conversar com o pai do que o tutor. Espero que eu tenha ajudado. Me coloco à disposição de vocês, se vocês precisarem de alguma informação a mais a respeito da tutoria, é só entrar em contato comigo, tá joia? Um grande abraço.